Auditor do TCU que fez relatório falso é afastado do cargo. Os detalhes com Fernando Martins. O relatório falso que questiona o número de vítimas fatais por Covid no Brasil e supostamente elaborado por um auditor do Tribunal de Contas da União ainda rende discussões em Brasília. Isso porque a presidente do TCU, Ana Arraes, determinou ontem que Alexandre Figueiredo Costa Silva Marques, apontado como autor do documento, fique afastado de suas funções por 60 dias. Um processo administrativo disciplinar também foi instaurado, bem como o pedido para a Polícia Federal apurar o caso. Alexandre admitiu ter feito relatório paralelo e disse que seu pai é amigo de Bolsonaro, por terem servido à Academia Militar das Agulhas Negras juntos, e foi quem enviou o texto para o presidente. O pai de Alexandre também tem cargo na Petrobras. O assunto foi parar na CPI da pandemia, que tramita no Senado. Isso porque foi aprovada a convocação do auditor Alexandre para depor na comissão. A decisão esquentou os ânimos entre opositores e governistas. Pelo amor de Deus, explica. Rogério. A comissão não. O presidente Omar Aziz não tem atropelado. Eu estou falando do plenário do Senado, eu estou falando nós estamos da falando Casa da Legislativa. Nós estamos e falando aqui da o regimento, essa polêmica é para quem não quer garantir o funcionamento da comissão. De forma nenhuma. Que quer obstar o trabalho da comissão. É uma questão muito simples. Estamos vivendo uma emergência, ou não há uma emergência sanitária de importância nacional? O senador Randolph Rodrigues, da oposição, disse que a CPI quer saber o que o motivou a fazer tal documento. Um pouco, se não fosse mórbida, sórdida, atentatória à memória dos brasileiros que perderam a vida pela Covid, nesse momento é também criminosa. Já o senador governista Marcos Rogério disse que as convocações devem ser anuladas. Os requerimentos votados e aprovados no dia de hoje de convocação, para mim, são nulos. Eu apresentei agora há pouco uma questão de ordem ao plenário do Senado Federal para que o presidente do Senado torne nulos, sem efeito, os requerimentos que foram votados hoje para a convocação de depoentes que não tenham obedecido o prazo regimental. Mesmo com toda a situação instalada, o presidente Jair Bolsonaro ainda citou o documento em um evento religioso ontem, em Goiás. Em Anápolis, ao discursar, falou em constatação da supernotificação de casos de Covid no Brasil, defendendo em seguida o tratamento precoce contra a doença. Isso é muito importante, porque a partir dos números e do desenho do gráfico de mortes e de infectados é que se desenha também a atuação do poder público. Este é um caso típico de contra-informação. Contra-informação, uma informação falsa oferecida aos adversários para que depois possa ser usada como exemplo de que o adversário não sabe exatamente do que está falando. Esse documento que foi introduzido no Tribunal de Contas da União enganou o presidente Jair Bolsonaro. Não há uma subnotificação. Quem confirmou isso na CPI foi o próprio ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e isso ficou muito claro. Agora, esse auditor, ele terá dificuldades administrativas fortes no Tribunal de Contas da União e provoca na CPI esse tipo de debate. Toda discussão da CPI acaba esbarrando na disputa política. É isso mesmo, os integrantes da CPI estão tentando usar este episódio para chegar à família do presidente Jair Bolsonaro, que não tem nada a ver com esse processo de investigação. Querem ligar o Alexandre Marques aos filhos do presidente Jair Bolsonaro. É um episódio que mostra que o presidente tem que refinar aí as fontes de informação antes de falar. Tudo que ele fala vira notícia. Mas daí a investigar a família do presidente em virtude deste documento é exagero e disputa política na CPI.